Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina do novo trimestre, a lição número 1, Entendendo a História, Zorobabel e Esdras. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, te adorando, porque o Senhor merece todo louvor e adoração. Estamos aqui em nome de Jesus, pedindo o batismo do Espírito Santo para todos nós. Todos que vamos estudar a Tua palavra neste momento, precisamos da unção do Espírito Santo para entender a Tua mensagem para nós. É em nome de Jesus que nós pedimos estas bênçãos. Amém. Entendendo a história, Zorobabel e Esdras. O verso áureo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esdras 1, verso 2. Nos escritos de Jeremias, Deus havia prometido que o seu povo voltaria para Israel após 70 anos de exílio lá em Babilônia. O rei Ciro foi um instrumento usado por Deus para permitir que esse retorno acontecesse. Ungido por Deus, conforme diz em Isaías 45:1, Ciro publicou um decreto por volta do ano 538 a.C., libertando o povo de Deus e consentindo que ele retornasse a Jerusalém para reconstruir o templo. Deus, e não Ciro, falou a respeito da cidade. Ela será edificada, garantindo assim a sua reconstrução. E do templo, Deus falou: será fundado. Foi assim que Deus moveu o coração de Ciro a conceder permissão para a construção do templo. Deus usa pessoas que não pertencem ao povo escolhido, mas Deus os usa como seus instrumentos. E Deus até mesmo chamou Ciro de o meu pastor. Queridos, assim como Ciro foi o libertador de Israel lá do cativeiro de Babilônia, Jesus Cristo também é o nosso libertador. Deus usou a Moisés para libertar Israel do Egito, Deus usou Ciro para libertar Israel de Babilônia, e Deus usou Jesus Cristo para libertar o Israel do Antigo e do Novo Testamento. Todos os que amam a Deus, todos aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós todos somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos deste Egito do pecado para sermos transportados para Canaã celestial, para a terra que mana leite e mel, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Na parte de domingo, o primeiro retorno dos exilados. No primeiro retorno dos exilados do povo de Deus, lá em Babilônia, retornaram para Israel 50.000 pessoas. Queridos, cerca de 180 anos antes do nascimento de Ciro. Deus, que conhece o fim desde o princípio, ele mencionou o nome de Ciro e disse que ele seria um rei, e este rei libertaria o seu povo do cativeiro de Babilônia, e não somente isto, que ele reconstruiria a cidade de Jerusalém e daria a ordem para a reconstrução do templo. Que Deus maravilhoso é este, que conhece o fim desde o princípio. Você pode descansar nos braços deste Deus. Você pode confiar plenamente neste Deus que conhece a sua vida já antes de você nascer. Deus tinha conhecimento do seu interesse em estudar a palavra de Deus. Você está ouvindo este vídeo, assistindo este estudo da palavra de Deus, e Deus já sabia antes de você nascer que você seria uma pessoa que colocaria o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que você teria fome e sede de justiça. Bendito seja esse Deus. Eu não preciso de outro Deus. Você precisa? Eu vivo satisfeito e feliz com o Deus criador dos céus e da terra, com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, com o meu Salvador Jesus Cristo. Ele nos conduz através do Espírito Santo. Deus usa pessoas para cumprir com seus propósitos e desígnios. Deus quer usar você. E que privilégio ser usado por Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, e vamos ver então o verso 11 e o verso 12. Jeremias capítulo 25 e os versos 11 e 12. Aqui nós lemos:
E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Vejam que Deus está dizendo que Israel seria levado como cativo para Babilônia e serviria ao rei de Babilônia por 70 anos. Deus tem profecias de tempo literal. Por exemplo, a profecia de que os descendentes de Abraão desceriam para o Egito e lá permaneceriam 400 anos, foram 400 anos de tempo literal. Esta profecia de que o povo de Deus iria para Babilônia e lá permaneceria 70 anos é outra profecia de tempo literal. A Bíblia indica claramente quando a profecia é de tempo literal e quando a profecia é de tempo profético. Profecias de tempo profético, Deus geralmente usa uma forma incomum de se falar. 2.300 tardes e manhãs. É uma forma incomum de se falar, se referindo a uma profecia de tempo profético. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É uma forma incomum de se falar, se referindo a uma profecia de tempo profético. Mas quando Deus fala 70 anos, é tempo literal. 400 anos, é uma profecia de tempo literal. Lá em Apocalipse capítulo 20, quando fala que Satanás será amarrado e preso no abismo por 1000 anos, e o povo de Deus será arrebatado e viverá com Cristo no céu 1000 anos. É uma profecia de tempo literal, 1000 anos. E aqui em Jeremias capítulo 25, verso 12, diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. Ou seja, o povo de Deus deveria sair de Babilônia quando se cumprissem os 70 anos. Deus não se esquece do seu povo. Deus não se esquece de você. Muitas vezes somos tentados a pensar que Deus, que está ocupado com o comando, com o governo do universo todo, de todas as galáxias no universo, Ele não terá tempo para se preocupar individualmente com você ou comigo. Queridos, precisamos entender que Deus o trata, que Deus cuida de você como se você fosse a única pessoa neste mundo. Deus te ama como se você fosse a única pessoa para amar. Deus é um ser pessoal, é um ser real. Ele se relaciona com você e comigo. Ele como sendo pai e você e eu como sendo filhos de Deus. Por isso, queridos, a profecia diz que Deus se lembraria do seu povo lá em Babilônia quando se completassem os 70 anos. Deus também está se lembrando de você. Ele sabe se você está orando há um mês, ou está orando já há um ano, ou já fazem 5 anos que você está orando e fazendo um pedido, uma solicitação, ou pela solução de um problema. Sabe, queridos, Deus não se esquece. Deus não se perde no tempo. Ele fará cada coisa no seu devido tempo. Ele é um Deus que te ama e que cuida de você. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versos 1 e 2. Quando Daniel entendeu que os 70 anos, a profecia de 70 anos lá de Jeremias, os 70 anos estavam terminando, então Daniel entendeu que era tempo do povo voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. E aqui nós lemos em Daniel capítulo 9, verso 1 e verso 2. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Queridos, a oração de Daniel não excluiu-o. A oração de Daniel incluiu-o como pecador também. Por isso ele diz: pecamos, cometemos iniquidade, nós procedemos impiamente. Ele fala no plural, colocando a si mesmo no meio do povo que pecou. Queridos, Daniel entendeu que o povo de Israel foi levado para o cativeiro por causa da impiedade, da apostasia, do afastamento de Deus. E quando o povo perece, mesmo aqueles que eram fiéis a Deus também sofreram as consequências.
Daniel e os seus 3 companheiros sofreram as consequências, sendo levados para a corte de Babilônia e foram feitos eunucos na corte de Babilônia. Sofreram as consequências, embora eles não fossem apostatados, embora eles não tivessem se afastado de Deus, mas eles colheram as consequências juntamente com o povo de Israel levado cativo para a Babilônia. E Daniel não demonstra nenhum espírito de retaliação, nenhum espírito de revolta, mas ele diz: Senhor Deus, nós pecamos, nós procedemos impiamente. Queridos, nós não somos mais santos do que ninguém. Nós, assim como Daniel, também somos pecadores. E nós nos aproximamos de Deus confiando na misericórdia de Deus. Na parte de segunda-feira, resumo dos reis e dos eventos. Em Daniel capítulo 9, abra sua Bíblia. Em Daniel capítulo 9, nós vamos encontrar então a oração de um coração perturbado. Daniel estava perturbado. Ele queria que o povo retornasse. Ele estava infeliz porque ele estava vendo ainda a cidade de Jerusalém destruída, o templo destruído. Ele queria ver Jerusalém ser reconstruída. Ele queria ver o templo reconstruído e o povo de Deus libertado do cativeiro. Por isso ele faz esta oração de Daniel capítulo 9. Uma oração que foi atendida por Deus. Leia Daniel capítulo 9 e vamos ver o verso 20 em diante. Veja, o verso 20 em diante. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, está percebendo? Daniel estava confessando o seu pecado. Ele não se considerava mais santo do que o povo. Ele diz aqui o verso 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido. A visão que Daniel não tinha entendido do capítulo 8, as 2.300 tardes e manhãs, de Daniel capítulo 8, verso 14, esta é a visão que Daniel não tinha entendido. Leia, portanto, aqui em Daniel capítulo 8 e o verso 26 em diante. Aqui lemos: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, as 2.300 tardes e manhãs. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E o verso 27, e eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. O capítulo 8 termina falando que Daniel não entendeu a parte da profecia de Daniel 8 que falava das 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque era uma profecia que se cumpriria em dias muito distantes, no tempo do fim. Então, queridos, é fácil entender que a oração de Daniel no capítulo 9, o anjo Gabriel veio em resposta à oração dele para fazê-lo entender a visão que ele não tinha entendido. Que visão? As 2.300 tardes e manhãs. E é interessante que Deus usa de uma forma didática para ensinar, e ele começa explicando as 2.300 tardes e manhãs, dividindo este período. Um período de 70 semanas, 490 anos, e então os outros 1810 anos, ou seja, 1810 anos que chegariam até 1844, e as 70 semanas, os 490 anos iniciais, que chegariam até o ano 34. Portanto, queridos, Deus dividiu o grande período de tempo de 2.300 anos em 2 partes, 490 e 1810. Os 490 anos iniciaram em 457 a.C. e terminaram no ano 34 depois de Cristo. E o restante da profecia, os 1810 anos, foram do ano 34 até o ano de 1844. É só fazer a conta. Portanto, queridos, veja aqui em Daniel capítulo 9, no verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Que privilégio!
ser no céu uma pessoa muito amada, bem desejada, querida. E aqui diz o finalzinho do verso 23, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Que visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs. E então Deus começa explicando esta visão usando primeiro 70 semanas, que são 490 anos. E aqui está o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ou seja, 70 semanas, 490 anos, 70 vezes 7. Era o período de tempo que Deus teria de misericórdia, de graça para com Israel, para que Israel se arrependesse, para que Israel entrasse no programa divino, até que Jesus Cristo viesse como Messias, como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e morreria para extinguir o pecado, para expiar as nossas iniquidades. E ele então subiria ao céu e ungiria o Santo dos Santos, ou seja, Jesus Cristo ungiria o santuário celestial, não o santuário da terra, mas ele subiria ao céu para ungir o Santo dos Santos. Aqui é uma profecia que diz respeito à inauguração do santuário celestial. No final dos 50 dias, quando Jesus Cristo ressuscitou, passaram-se 50 dias, e aí veio a festa do Pentecostes, quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu, inaugurou o santuário do céu, ungiu o Santo dos Santos, fez a unção do santuário celestial, ungindo o lugar santo e ungindo também o Santo dos Santos. Aqui está a profecia das 70 semanas, que mostra a missão de Cristo, o batismo de Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ascensão ao céu, a entronização de Jesus no santuário do céu e a unção do santuário celestial. Através desta profecia, Deus estava dizendo a Daniel: Daniel, não se preocupe, o verdadeiro libertador, Jesus, certamente virá, mas também lhes enviarei um livramento agora, porque agora estão terminando os 70 anos e também vocês serão libertados para voltarem para Jerusalém. O primeiro grupo que retornou a Judá era composto mais ou menos por 50.000 pessoas, incluindo homens e mulheres e crianças. Em Esdras capítulo 4, verso 1 em diante. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim. Judá e Benjamim eram as duas tribos de Israel que estavam lá em Babilônia. E as demais tribos? Perderam-se as 10 tribos. Muitos anos antes de Judá e Benjamim serem levados cativos para a Babilônia, todas as 10 tribos foram levadas cativas pelo império da Assíria. E estas 10 tribos nunca mais retornaram. Elas se perderam, se desintegraram. O que nós lemos aqui em Esdras capítulo 4 é que o povo de Deus tinha inimigos adversários que estavam tentando impedir a reconstrução de Jerusalém e do templo. Eles tentaram se misturar no meio destes exilados que retornaram para Judá, para obstruir, para atrapalhar a reconstrução da cidade. Você percebe isso lendo Esdras capítulo 4, versos 2 em diante. Chegaram-se a Zorobabel, que era o líder do povo de Deus, e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Zorobabel não aceitou a ajuda dos adversários, dos inimigos, mas eles tentaram atrapalhar o trabalho. E o verso 5, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, e sobre o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Queridos, no passado, Satanás sempre tentou atrapalhar, obstruir os planos de Deus. Assim também é hoje.
Hoje Satanás tenta se infiltrar para atrapalhar, para trazer o mundanismo, para trazer o desânimo, para trazer a crítica, para apagar a identidade do povo de Deus, para tornar o povo de Deus igual ao povo do mundo. E é exatamente isso que está acontecendo nos dias de Laodiceia, em nossos dias. Por que a profecia diz? Porque tu não és frio e nem quente, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque a igreja está cheia de apostasia, queridos. Existem pessoas que não estão convertidas de fato, não estão realmente interessadas pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles obstruem, eles impedem o avanço, eles impedem o derramamento do Espírito Santo. Por isso Deus está pedindo um reavivamento e uma reforma, para que o remanescente seja batizado pelo Espírito Santo. A exemplo de Zorobabel, a exemplo dos líderes daquele tempo, Deus não quer que façamos associação, jugo desigual com aqueles que não amam a Deus. Conforme lemos aqui em Esdras capítulo 4, verso 5, vejam, aqui fala do decreto de Ciro, rei da Pérsia, fala também do decreto de Dario, rei da Pérsia, e fala também sobre o reino de Assuero. Este Assuero é Xerxes, o pai de Artaxerxes, e no verso 7 fala também de Artaxerxes, o filho de Assuero. O primeiro decreto para retornar o povo de Deus de Babilônia para Jerusalém foi o de Ciro no ano 537 a.C. O segundo decreto veio de Dario no ano 519. E então o terceiro e último decreto foi de Artaxerxes, filho de Xerxes, no ano 457 a.C. Foi esse decreto de Artaxerxes que deu início às 2.300 tardes e manhãs, que terminaram em 1844 depois de Cristo. Na parte de terça-feira, o segundo retorno dos exilados. O primeiro retorno dos exilados de Babilônia para Judá, o líder era Zorobabel, e foram em torno de 50.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas o segundo retorno dos exilados foi com Esdras, e isso você pode ver a partir do capítulo 7. Neste segundo retorno, tendo como líder Esdras, não foram mais do que 8.000 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. A maioria do povo de Deus permaneceu em Babilônia. Queridos, por isso, lá em Apocalipse diz, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Por quê? Porque no passado, o povo de Deus que foi para a Babilônia nunca mais quis sair de Babilônia. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 4, fala ao povo de Deus que ainda está em Babilônia, sai dela, povo meu. Queridos, naquele tempo, quando o povo de Israel foi para a Babilônia, lá eles viveram os 70 anos, gostaram da cidade, criaram seus filhos e seus netos ali, e quando lhes foi dada a ordem para retornarem para Jerusalém, eles disseram, não, nós criamos raízes aqui, nossos filhos, nossos netos estão aqui, e a maioria não voltou. Vocês percebem pelo número? O primeiro retorno foi de 50.000 pessoas e o segundo retorno não mais do que 8.000 pessoas. Isso foi quase nada em comparação com a multidão de judeus que estavam vivendo em Babilônia. Queridos, hoje em nossos dias, Deus quer que saiamos de Babilônia. Deus não quer que você adote os costumes de Babilônia, as tradições de Babilônia. Por isso Deus insiste, sai dela, povo meu. E Deus tem um povo sincero e temente a Deus dentro de Babilônia. Por isso ele está dizendo, sai dela, povo meu. A grande seara dos salvos ainda está em Babilônia. E é no tempo do fim, quando as 3 mensagens angélicas forem pregadas, pelo poder do Espírito Santo sendo derramado sobre você e sobre mim, nós seremos ungidos pela chuva serôdia do Espírito Santo e proclamaremos as 3 mensagens angélicas, dizendo, sai dela, povo meu. E milhões vão sair de Babilônia, Roma papal, e voltemos para o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Este é o convite que Deus está fazendo para você. Vamos ler Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7 e os versos 1 até o verso 10. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, e agora o verso 5, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Você está percebendo que Esdras aqui é mencionado como sendo parente, descendente de Arão,
Esdras era descendente de Arão, o primeiro sacerdote de Israel. E aqui diz o verso 6: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. E o verso 7: Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas e dos cantores e dos porteiros e dos netinins no ano 7º do rei Artaxerxes. Queridos, no ano 7º. Artaxerxes começou a reinar no ano 464. O ano 7º de Artaxerxes vai cair então no ano 457. Esta é a data inicial para as 2.300 tardes e manhãs, 457 a.C. E aqui diz no verso 8: E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Não é por acaso que Deus escolheu exatamente o decreto de Artaxerxes para dar início às 2.300 tardes e manhãs, a maior profecia de tempo profético da palavra de Deus. Uma profecia que mostra matematicamente o ano do batismo de Jesus Cristo, o ano 27. O ano em que Jesus Cristo morreria na cruz, o ano 31. O ano em que os 490 anos, as 70 semanas acabariam, no ano 34. Quando Israel, quando o povo de Deus deixou de ser o povo escolhido de Deus. Queridos, toda esta sequência de eventos começa com o 7º ano de Artaxerxes. Bendito seja o nosso Deus. Na parte de quarta-feira, o decreto de Artaxerxes. No capítulo 7 de Esdras, verso 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Verso 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E o verso 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Artaxerxes se envolveu de tal forma, se envolveu de coração na reconstrução da cidade, que ele proveu todos os recursos necessários, queridos. Eu pergunto, por que será que Artaxerxes se envolveu de coração na reconstrução da cidade? Queridos, tudo indica que Artaxerxes, filho de Xerxes, todos nós sabemos, todos os estudiosos da Bíblia sabem que Xerxes é o Assuero do livro de Ester. É aquele que se casou com Ester. Ester e Assuero, casados, eles provavelmente tiveram filhos. Artaxerxes era filho de Xerxes. Tudo indica que não era somente filho de Xerxes, ele era filho de Xerxes com Ester. Por isso, nas veias de Artaxerxes corria o sangue judeu. O amor que ele tinha para com o povo de Israel, para com o retorno de Israel para Jerusalém, o amor dele para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Certamente Ester ensinou ao seu filho os caminhos do Senhor. Certamente Ester ensinou ao seu filho a lei do Senhor. Por isso ele passou a amar o povo de Deus e respeitar a lei do Senhor. Quão grande é o poder de uma mãe que se dedica a ensinar, a educar, a imprimir na mente do filho a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. Queridos, este decreto de Artaxerxes foi um decreto para suprir todas as necessidades, fazer provisão para a reconstrução da cidade e do templo. Eu creio sinceramente que Artaxerxes estava sendo movido pelo Espírito Santo, não somente para libertar o povo, não somente para reconstruir a cidade e o templo, mas eu creio sinceramente que o Espírito Santo moveu o coração de Artaxerxes para o Deus de Israel. Assim como o Espírito Santo fez com o coração de Nabucodonosor, assim como o Espírito Santo fez com o coração de Ciro, Deus também trabalhou e fez com que o coração de Artaxerxes se voltasse para o Deus de Israel e o honrasse. Queridos, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que nunca imaginamos estarão ali. Embora tenham existido 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. O primeiro decreto de Ciro em 537, o de Dario em 519 e o de Artaxerxes em 457. Unicamente o de Artaxerxes pode ser usado para ser o ponto inicial da profecia das 2.300 tardes e manhãs.
Por quê, queridos? Porque as 70 semanas, que são 490 anos, que começaria com o decreto feito por um destes 3 reis, ela teria que se estender até o batismo do Messias e a morte do Messias. E se nós pegarmos como ponto inicial para as 2.300 tardes e manhãs o decreto de Ciro, por exemplo, 537, os 490 anos sendo abatidos ou deduzidos de 537 não chegariam até o ano 27, que foi o batismo de Cristo, e muito menos ao ano 31, que foi o ano da morte de Cristo. Se nós pegarmos, por exemplo, o decreto de Dario no ano 519 e deduzirmos ali 490 anos, porque antes de Cristo os anos eram deduzidos, iam decrescendo, 519, 518, 517. Se então abatermos 490 anos de 519, nós não vamos chegar ao ano 27 ou ao ano 31, queridos, unicamente o decreto de Artaxerxes, 457, nos leva às datas do batismo e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pega 457 e diminui 490, então você passa do antes de Cristo para depois de Cristo e chega até o ano 27 depois de Cristo. Exatamente neste ano Jesus foi batizado. 3 anos e meio de ministério levaram Jesus Cristo ao ano 31, quando ele foi crucificado. Mais 3 anos e meio nos levam até o ano 34, quando Estevão foi morto. E ali começou a conversão de Saulo. Saulo se converteu a partir do apedrejamento de Estevão, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E o evangelho deixou de ser pregado somente para os judeus e agora estava iniciando a era dos gentios. Os 1810 anos que faltavam dos 2.300 anos, faltavam 1810. Somando ao ano 34, mais 1810, nós chegamos então em 1844, quando iniciaria no céu o juízo celestial, a purificação do santuário celestial, exatamente como está em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Em 1844 começou o grande tribunal celestial. Nome por nome, está sendo julgado no tribunal do céu. Jesus Cristo é o juiz, porque Deus o Pai não julga a ninguém, porque João capítulo 5, verso 22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E o João capítulo 5, verso 27 diz, deu ao Filho o poder de julgar porque ele é o Filho do homem. Portanto, Jesus Cristo, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é tudo no santuário celestial. Essa profecia que deu início ao juízo celestial, essa profecia de 2.300 anos, que terminou exatamente no ano em que surgiu e nasceu na Terra um movimento chamado o Movimento Adventista. Esta profecia marcou o início da pregação das 3 mensagens angélicas. Esta mensagem é realmente o centro da mensagem adventista. Nós fomos incumbidos por Deus de pregar estas 3 mensagens, preparando o mundo para a volta de Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, a importância da educação. Muitos não dão importância para a educação. Muitos se satisfazem com pouco. Muitos aprendem a ler e estão contentes porque sabem ler. Muitos fazem somente os primeiros 8 anos de estudos, o 1º grau, e se dão por satisfeitos. Outros avançam até o 2º grau e se dão por satisfeitos. Poucos avançam para o curso superior e fazem uma faculdade. Eles fazem um mestrado, eles fazem um doutorado. Queridos, nós devemos continuar avançando e avançando. Quanto maior é o estudo, quanto mais profundo for o seu conhecimento, quanto mais intelectual você for, mais poderoso você poderá ser nas mãos de Deus. Nós não podemos minimizar, nós não podemos desconsiderar a importância da educação. Qual é o exemplo de Esdras aqui no seu livro? Abra novamente a sua Bíblia em Esdras capítulo 7 e vamos ver aqui Esdras capítulo 7, o verso 6 e o verso 10. Percebam, aqui diz no verso 6, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. Nós não podemos ser medíocres, nós não podemos conhecer a Bíblia mais ou menos. Eu não posso ser um pastor mais ou menos. Queridos, Esdras, ele era hábil na lei de Moisés.
Nós precisamos ser hábeis no conhecimento do Antigo e do Novo Testamento. Nós deveremos procurar o conhecimento profundo da palavra de Deus. E aqui diz, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Por que o rei deu tudo quanto Esdras pediu? Porque ele era uma pessoa de respeito, ele inspirava confiança, inspirava credibilidade, porque ele sabia o que estava falando, ele tinha conhecimento não somente da palavra de Deus, mas ele tinha conhecimento também da filosofia e da cultura persa. Por isso nós lemos em Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ele investiu tempo para conhecer a lei do Senhor. E aqui diz mais, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ele se aplicou ao ensino, à instrução. No livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 365. Eu gostaria de ler para vocês. Página 365. Aqui nós lemos. A ignorância não aumenta a humildade ou espiritualidade. Deus não nos chamou para sermos ignorantes. Muitos confundem ignorância com humildade. Não, queridos. Ignorância não é humildade e não é espiritualidade. A ignorância não aumenta a humildade ou espiritualidade de qualquer professo seguidor de Cristo. As verdades da palavra divina melhor podem ser aproveitadas pelo cristão intelectual. Vou ler de novo. As verdades da palavra divina, ou seja, as profecias da palavra de Deus, elas podem ser melhor aproveitadas, entendidas pelo cristão intelectual. Ou seja, quando você estuda, quando você se prepara, quando você não mede esforços, quando você não coloca um baixo padrão, quando você não se satisfaz com pouco, Cristo melhor pode ser glorificado por aqueles que o servem inteligentemente. Você já parou para pensar por que Paulo quase que escreveu o Novo Testamento inteiro? Por quê? Queridos, Paulo era um homem culto. Ele tinha conhecimento não somente da Bíblia, ele tinha conhecimento também da cultura, da história. Ele era um poliglota. Paulo, ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro, porque Paulo alcançou uma esfera que nenhum outro apóstolo pôde alcançar, porque ele conversava com os reis na linguagem dos reis, ele conversava com os príncipes e princesas na linguagem deles, ele estava na mesma altura dos grandes intelectuais da terra. Queridos, nós poderemos ser usados hoje poderosamente por Deus, se nós nos aplicarmos aos estudos e consagrarmos o conhecimento que adquirimos a Deus. Consagrarmos nossa inteligência a Deus, nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons podem ser consagrados, devem ser consagrados a Deus para serem usados para a glória de Deus. E então a nossa esfera de ação será ampla, será infinita. Por quê? Porque não há limite para alguém que colocando à parte, colocando de lado o seu próprio eu, se submete a Deus para ser guiado, ungido pelo Espírito Santo. Não há limite para uma pessoa que coloca o eu de lado e se submete a Deus e busca o batismo do Espírito Santo. Cristo pode ser melhor glorificado por aqueles que o servem inteligentemente. É isso que eu estou lendo em Mente, Caráter, Personalidade, na página 365. E repito, as verdades da palavra divina melhor podem ser aproveitadas pelo cristão intelectual. O texto bíblico afirma que Esdras se dedicava ao estudo, à prática e ao ensino da lei do Senhor. Ellen White, fazendo um comentário de Esdras, ela declarou: Esdras havia recebido a educação sacerdotal e, em acréscimo a isso, adquiriu familiaridade com os escritos dos magos, astrólogos e sábios do reino da Medo-Pérsia. Vejam, Esdras conhecia a cultura persa. Ele conhecia a filosofia e os conceitos que os magos tinham, que os astrólogos tinham, que os sábios da Pérsia tinham. Isso está escrito no livro Profetas e Reis,
página 608. Queridos, Deus está convidando a sua igreja, seus jovens, para que eles tenham um alto padrão. Eleve o padrão, levanta o padrão. Não se satisfaça com pouco. Pense grande, ouse pensar grande. No livro Serviço Cristão, na página 254, nós lemos: não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Serviço Cristão, página 254. Queridos, não coloquem limites para vocês. Deus não coloca limites, porque aqui diz: não há limites para a utilidade, para o bem, para o serviço daquele que coloca o eu de lado e se deixa guiar pelo Espírito Santo. São Francisco de Assis, uma vez ele disse: no início você faz o imprescindível, depois você faz o possível e de repente você estará fazendo o impossível. Deus nos desafia a romper com as barreiras do impossível. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o nosso Pai. No livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, na página 367, nós lemos: qual é o alvo e propósito da sua vida? Tem a ambição de educar-se para poder ter nome e posição no mundo? Tem pensamentos de que não ousa exprimir? De poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? De poder se assentar entre os conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração das leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. É Deus que está falando através da sua serva. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 367. Nada há de errado nessas aspirações. Você pode, cada um de nós pode estabelecer um alvo. Não devemos nos contentar com realizações mesquinhas. Aspire à altura e não se poupe de realizar trabalhos para alcançar o padrão. Avance. Avance tão rapidamente e vá tão longe em adquirir conhecimentos quanto lhe seja possível. E à medida que aprendam, vão comunicando seus conhecimentos. Seja qual for a sua vocação, meu irmão, terá de ser durante toda a sua vida, tanto aluno como professor. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 368. Eu quero ler também no livro Parábolas de Jesus, na página 329. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e aos nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Alvo elevado. Eleve o padrão. A ousadia de pensar grande, de realizar grandes coisas para o meu Deus. Não se satisfaça, meu irmão, com a mediocridade, quando Deus está dizendo que não existem limites para você. No livro ainda, Parábolas de Jesus, página 331, nós lemos: ninguém diga, não posso remediar os meus defeitos de caráter. Nunca diga isso. Se chegarmos a esta decisão, certamente deixaremos de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quisermos, não venceremos. Parábolas de Jesus, página 331. Nunca diga, não consigo, isso não vou poder fazer. Queridos, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós poderemos fazer todas as coisas que serão para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus coloque em você o espírito de Esdras, de avançar, elevar o padrão, viver para a glória do nosso Deus. Fique, portanto, com a paz de meu Jesus. É a minha oração. Amém.